o Deus invisível do apóstolo Paulo. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 17, versículos 16 ao 31. E o apóstolo Paulo estava esperando Timóteo em Atenas. O seu espírito ficou comovido, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Versículo 22. Depois o apóstolo Paulo chegou em uma praça e disse para os moradores daquela cidade: varões atenienses, eu vejo que vocês são supersticiosos, porque eu passei em frente ao santuário de vocês, e vi também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Versículo 25. Deus não é servido por mãos de homens, ele não precisa de nada, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos seres humanos, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Versículo 29, sendo nós, geração de Deus, não temos que comparar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os seres humanos que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por Jesus Cristo. E disso deu certeza ressuscitando-o dos mortos. E quando as pessoas ouviram o apóstolo Paulo falar da ressurreição dos mortos, zombavam dele. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas, ele ficou muito triste vendo a cidade totalmente entregue à idolatria. Tinha santo protetor de tudo quanto é jeito, protetor disso, daquilo. Ele passou em frente a um santuário, e viu imagens de esculturas de todos os tipos, de ouro, de prata, de madeira, de pedra, só não tinha imagens de esculturas feitas de gesso, porque não existia gesso naquela época. Imagens de esculturas são feitas por mãos humanas, elas não andam, não veem, não o ouvem. No versículo 23, o apóstolo Paulo disse para o povo daquela cidade: eu passei em frente ao santuário de vocês, e vi também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. No altar não tinha nenhuma imagem de escultura, o altar do Deus desconhecido estava vazio. Então o apóstolo Paulo disse: é esse Deus que eu anuncio para vocês, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra, ele não precisa de nada, é ele que dá a respiração para todas as coisas criadas. No versículo 29, o apóstolo Paulo disse para o povo que não se pode ficar comparando Deus com imagens de esculturas feitas por mãos humanas, mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele quer que todos os seres humanos se arrependam. No versículo 31, o apóstolo Paulo deixou bem claro que Deus determinou um dia para Jesus Cristo julgar o mundo com justiça. Deus deixou o julgamento que vai acontecer para Jesus Cristo fazer, porque foi ele que morreu na cruz para salvar o pecador arrependido que não quer ir morar no inferno. Quando o apóstolo Paulo falou que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, zombaram dele. Não creram que Jesus Cristo ressuscitou. A maioria das pessoas creem que Jesus Cristo existe,
Porém a maioria não querem obedecer o verdadeiro evangelho dele. Só crer que Jesus existe não vai livrar ninguém da condenação eterna no inferno. Deus condena a crença e a adoração de imagens de esculturas. As imagens são feitas de gesso em pó. Elas não podem salvar ninguém da condenação eterna. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem na semelhança do que existe no céu, nem na terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, eu visito a maldade daqueles que me aborrecem. Deus deixou bem claro que não é para fazer imagem de escultura, não é para crer em imagem de escultura, não é para adorar imagem de escultura. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É pecado crer e adorar imagens de esculturas. Elas são feitas por mãos humanas. Depois do julgamento final da humanidade, os que creem e adoram imagens de escultura não irão morar na cidade santa com Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora da cidade santa os ímpios, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira. Leia várias vezes este versículo na sua Bíblia. Está bem claro que quem crê e adora imagens de esculturas não irão morar na cidade santa com Jesus Cristo. Todos serão condenados por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porém ele quer que todos se arrependam e abandonem todos os tipos de pecados, e parem de crer e adorar deuses feitos de gesso, que não veem, não andam, não ouvem, não importa que tipo de pecados que o pecador praticou, Jesus Cristo perdoa todos os tipos de pecados. O apóstolo Paulo escreveu que tem que se arrepender dos pecados, também tem que se confessar para Jesus Cristo. Não adianta se confessar para homens, é perca de tempo. Homens não podem perdoar pecados. Também tem que se batizar para ser salvo da condenação eterna no inferno. Jesus disse assim no livro de Marcos 16, versículos 15 ao 16, ensinai o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou você fazer. Jesus não mandou batizar bebê, bebê não tem pecados para se perdoar. Pense nisso, ouvinte, você tem que crer e adorar o Deus do apóstolo Paulo. Ele é o único Deus que merece a adoração. Ele é o Criador de todas as coisas existentes. O apóstolo Paulo disse que Deus deixou para Jesus Cristo julgar a humanidade. Você precisa de Jesus Cristo para se salvar da condenação eterna no inferno. Por méritos próprios você não será salvo da condenação eterna no inferno.